Voltamos ao vivo diretamente dos estúdios aqui no Complexo Cristo Luz. Agora são 10 horas e 51 minutos. Lembrando que você pode nos acompanhar aí em todas as plataformas digitais, no YouTube, estamos ao vivo, no Instagram, no Facebook, também no site da TVC Panorama. O aplicativo, é claro, está na tela para você nos acompanhar na palma da sua mão, no seu smartphone, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha, falando um pouquinho aqui, cortando um pouquinho a conversa com o doutor, já vamos continuar porque o assunto hoje é pertinente, é notícia, é matéria também aqui no programa A Hora do Povo, vai ser com certeza também no TVC News a respeito do feminicídio e também da tentativa de feminicídio que tivemos no final de semana. Estive visitando o interior de Camboriú e visitamos ali, ó, a Maísa também, uma que queria conhecer nós, toda a família ali, ó, tá ali atrás, lá no interior. Quem conhece o interior sabe disso, talvez o doutor conheça ali a região ali do Serrote, que é uma comunidade muito grande, nos acompanha lá todos os dias no programa A Hora do Povo, também o programa da Ju, né, da Ju Pavan também acompanha. Estive conversando, tá aí a Maísa Cardoso, ela que é uma queridinha de apenas 10 anos de idade ali, ó, e queria nos conhecer e a gente foi ali visitar também essa família, muito agradável. Obrigado por vocês acompanharem a programação da TVC Panorama. Agora 10h53, doutor, vamos voltar ao assunto. Perfeito. A respeito de violência doméstica. Vamos falar um pouquinho, doutor, quais os tipos de violência, o doutor já falou, né? Mas o mais importante, né? O que a mulher deve aí se precaver, doutor, quanto procurar ajuda, né? Procurar ajuda, que é o mais importante. Antes de acontecer também, o principal é ver, como o senhor frisou bem, doutor, ver com quem se envolve, né? Sim. Essa é a primeira medida a tomar, né, doutor? Na verdade, assim, Edilson, no primeiro momento, é principalmente as mulheres entenderem o que é a violência. Exato. Porque identificar, né, doutor? Identificar, porque muitas vezes, por desconhecimento, até por incapacidade, elas estão numa situação de violência e não conseguem identificar essa situação. Então, no primeiro momento, a explicação foi para que elas consigam entender a amplitude da violência, como ela pode ser além da violência física. Ela pode ser uma violência, inclusive, de controle sobre a mulher, nos aspectos psicológicos e emocionais. Então, é importante a mulher, no primeiro momento, abrir os olhos para essa situação. No segundo momento, é a vítima entender que ela tem mecanismos de proteção. Nós temos o telefone do 180, que é uma central de atendimento para a violência doméstica. As autoridades policiais, na grande parte das cidades, existem delegacias especializadas. Nós temos aqui em Balneário Camboriú a Delegacia da Mulher, onde a vítima pode procurar o apoio do delegado ou da delegada responsável, relatar o seu caso e verificar junto com a autoridade todas as medidas judiciais e medidas administrativas que a delegacia pode dar o suporte. Lembrando também, doutor Cássio, que os telefones disponíveis que o senhor comentou, né, a pessoa não é identificada, né, doutor? Não é de modo colocado, geral, de modo sim, geral, assim, né? De modo geral, é preservado, né? tudo feito para a preservação da mulher, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela vai procurar o apoio de um advogado, vai procurar a delegacia de polícia, o quanto isso vai intensificar o risco dela, né? O risco à vida dela. Então, assim, a delegacia de polícia ela tem todo o preparo, a delegacia especializada de atender as mulheres nesse tipo de situação. Muitas vezes a mulher também pode, se sentindo mais segura, procurar o advogado da sua confiança, para que o advogado postule junto ao Poder Judiciário medidas de proteção. Nós temos a medida protetiva, que ela pode tanto a questão de restringir a aproximação do agressor para com a vítima. Pode-se buscar a suspensão do porte e posse de arma de fogo. Muitas vezes o agressor ele tem o porte e o posse, né, da arma de fogo, então, para todos os efeitos, a gente pode buscar essa medida judicial também. Então, assim, existem mecanismos, mas a situação talvez mais delicada, muitas vezes, na violência doméstica, Dilson, é que a mulher, ela, na grande maioria das vezes, ela fica nessa situação por uma situação chamada dependência econômica. E aí, envolve filhos, às vezes, também, né, doutor? Isso, e daí como é que se resolve essa situação quando nós temos a impossibilidade de manutenção financeira pela vítima sem que esteja com o agressor? Daí nós entramos num problema bem complexo. Assim, existe aqui em Balneário Camboriú a Casa das Anas, que é uma instituição que abriga mulheres que sofrem violência doméstica, que não possuem condições financeiras de se manter.
nós temos esse programa aqui na nossa região, mas, de um modo geral, a mulher ela fica nessa situação e acaba muitas vezes se prendendo nesse relacionamento por essa circunstância. Então, assim, algumas alternativas judiciais que nós temos é o ingresso de uma ação judicial pedindo alimentos em caráter liminar, que é uma alternativa que a mulher pode buscar para que haja, inclusive, a possibilidade de desconto na folha de pagamento ou junto à entidade que paga, muitas vezes quando a gente se fala de funcionário público, né? Nós conseguimos também a medida protetiva de retirada do agressor do lar do casal, para que ele seja retirado de dentro de casa, para que ela consiga ficar na casa, consiga ter a moradia preservada até que a situação se resolva, né? Então, assim, a gente tem esses vários mecanismos aí, que é a busca de renda através do Poder Judiciário, através do pedido de alimentos. Nós temos a medida de afastamento dele para evitar qualquer tipo de agressão. Nós temos a medida de retirada dele de dentro de casa, para que ela consiga ficar dentro de casa, consiga tentar manter um mínimo de subsistência nas condições que existe. E temos também alguns programas sociais aí, temos a Casas das Anas, tem alguns outros programas municipais que pode ser obtida informação através das entidades, né, municipais aí, que visam auxiliar a mulher nesse momento delicado, esse momento muitas vezes que ela é vítima, ela está com a vida dela em risco, mas ela não consegue buscar uma alternativa porque ela muitas vezes não tem dinheiro para comer. Exatamente. São situações bem complicadas. Assim, eu já presenciei um caso no escritório, onde nós temos, onde inclusive eu orientei a cliente a buscar a autoridade policial naquele momento e dar um norte na sua vida, porque o marido ele vinha controlando inclusive o mercado dentro de casa, numa situação de limitar ela e de controlar ela, porque ela já não queria mais estar no relacionamento. Sim. Então, assim, a gente imagina sempre que esse tipo de situação acontece longe, acontece em locais de condição financeira delicada. Não, isso acontece também na nossa cidade aqui, que é uma cidade privilegiada. Isso também acontece nas famílias de classe alta, porque muitas vezes a dependência econômica ela não é visível. A dependência econômica ela não é apenas lá no bairro, na situação econômica mais precária. Muitas vezes a dependência econômica também, ela se dá nas classes altas. Muitas vezes a mulher tem uma qualidade de vida muito boa, mas ela está totalmente dependente economicamente do marido e ele muitas vezes, numa situação desajustada, abusa desse poder e desse controle para manipular inclusive os sentimentos e o relacionamento da mulher. Nós temos vários casos, né, doutor? O senhor explicou e falou, ampliou as informações em termos dos mecanismos que tem de proteção que a mulher deve, né, se proteger ou tentar, pelo menos, buscar essas proteções legais, né, que são medidas protetivas e as casas de amparo, delegacia, denúncias, né, que sempre, a maioria das vezes, são sigilosas para preservar a vítima, mas nós temos aí, doutor, inúmeros casos no Brasil, podemos dizer assim, que a mulher tinha a medida protetiva e mesmo assim, né, aconteceu o feminicídio, aconteceu o assassinato daquela pessoa. Sim. É terrível isso, né, doutor? Assim, que infelizmente, de modo geral, Adilson, o Estado ele não consegue controlar tudo, né? E isso é uma coisa importante para que as pessoas entendam. O Estado ele faz o mínimo necessário, digamos, né? Ele não consegue ter efetivo policial para controlar tudo que está acontecendo na sociedade, não consegue, de um modo geral, amparar todas as mulheres. Busca-se, inclusive o Balneário Camboriú, salvo engano, tem um projeto muito legal da Polícia Militar, que eu ouvi, inclusive, um comentário, que havia um destacamento específico, inclusive, de soldadas mulheres e oficiais mulheres que faziam a ronda das mulheres com violência doméstica. Salvo engano, há esse projeto em Balneário Camboriú. Então, assim, de modo geral, as autoridades, a Polícia Militar, elas tentam fazer o seu papel, tentam buscar alternativas para evitar fatalidades. Mas, infelizmente, é uma situação delicada, é impossível de controlar. O importante é a mulher buscar ajuda. Ela tem que entender que o receio dela de buscar ajuda não vai diminuir o risco. Porque muitas vezes ela fica naquela, eu vou buscar ajuda, daí sim vai acontecer alguma coisa comigo. Muitas vezes não é isso.
muitas vezes a sua inércia é o que vai ocasionar alguma coisa. Então é importante ela entender que esse receio de buscar ajuda, ele não pode existir, porque a inércia é muito pior. A violência doméstica ela vai se intensificando, ela vai se agravando, ela vai criando novas camadas dentro do relacionamento. A tendência é só aumentar, né, doutor? Isso. A verdade é essa, né? Então assim, começa com um tapa, começa com um soco, ou às vezes começa com uma agressão verbal, com xingamento, com uma minimização da mulher como indivíduo, e a coisa vai se intensificando até que muitas vezes a gente tem essa fatalidade aí social aí que esses homens covardes, né? Covardes. Que matam as suas companheiras, as suas mulheres aí de uma forma tão trágica, destrói a família. Nós temos um caso aí, inclusive, tinha uma criança junto, foi esfaqueada, a criança também. Então assim, é importante as mulheres elas buscarem apoio, entender que existem mecanismos tanto judiciais que o advogado pode buscar através de pensão alimentícia, através de afastamento do lar do agressor, como também a autoridade policial pode conseguir algumas alternativas. Mas é importante também, a mulher, do modo geral, toda vez que estiver se sentindo ameaçada, uma dica muito importante que eu dou é, principalmente, fale para as suas amigas, fale para as pessoas do seu elo de confiança, para que essas pessoas saibam o que você está passando, para que essas pessoas talvez também lhe auxiliem nesse momento e não deixe a coisa chegar nos próximos estágios. Perfeito. 11h03, doutor. O tempo corre rápido, doutor, aqui no programa, né, da TVC Panorama, programa Hora do Povo. O tempo corre rapidíssimo. Vou agradecendo, doutor. Poderíamos aqui ficar a manhã toda falando sobre proteção da mulher, sobre violência doméstica, sobre, enfim, os crimes que acontecem com as mulheres. Infelizmente, como o senhor bem frisou, são covardes, porque não fazem com o homem e acabam fazendo, né, pelo lado mais frágil, ou o sexo mais frágil, que é as mulheres. 11h03, vou agradecendo, doutor, a sua vinda nessa segunda-feira aqui, abrindo o nosso programa. Segunda-feira que vem, eu convido o senhor novamente para nós estar ao vivo aqui para todas as nossas cidades litorâneas aqui de Com certeza, Gilson. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo. Agradeço a todos aí e espero ter contribuído mais um pouquinho. Até a próxima semana. Contribuiu e muito, com certeza. Todas as mulheres estão em casa, nós donas de casa, né? As mulheres que trabalham também dia a dia, aí ficaram ligadas no assunto de hoje. Já voltamos, é um instante só, segura aí.